Olá, bom dia. Meu nome é Marco Antônio. Eu sou do grupo 6 de Geografia. E o meu grupo ele é composto pelo Arthur Rodrigues, Carlos Eduardo, José Vitor, Marco Antônio, que no caso sou eu, e a Maria Eduarda. O nosso grupo ele tem como objetivo hoje fazer uma apresentação sobre o Plano Marshall e o Comecon, falando das consequências que eles tiveram para o mundo durante o século XX. Eu vou dar início à apresentação falando o contexto de criação dos dois e a relação entre eles, falando um pouquinho deles também, né? Só que não me aprofundando totalmente. Os dois eles foram criados logo após o término da Segunda Guerra Mundial e o começo da Guerra Fria, com a Europa passando por um momento de delicadeza, como a gente sabe, justamente por ela ter sido um dos principais focos da guerra, né? Com suas principais cidades sendo destruídas, como a França, o Reino Unido, a Alemanha, estando meio que num cenário apocalíptico, como a gente pode ver nas fotos, né? E com isso, os Estados Unidos, no caso, o agente de defesa dos Estados Unidos, ele cria um plano chamado Plano Marshall, que deriva do próprio nome dele, que no caso seria George Marshall. Esse plano ele tem como objetivo fazer com que os Estados Unidos doassem certas quantias para esses países europeus poderem se reconstruir. Durante esse plano foram aplicados mais de 12 bilhões de dólares nesses países. E claro que o agente de defesa ele não pensou só em fazer uma caridade, a gente pode dizer, né? Ele queria que os Estados Unidos ele obtesse uma vantagem na Guerra Fria, que no caso estava sendo travada contra a União Soviética, que era uma guerra entre os Estados Unidos apoiando o capitalismo e a União Soviética apoiando o socialismo. Essa disputa ideológica tinha acabado de começar. E o Plano Marshall ele vem justo para dar uma vantagem para os Estados Unidos durante essa guerra. E logo após a União Soviética perceber isso, ela vai ficar extremamente aborrecida e ela vai criar um plano para tentar conter o avanço do Plano Marshall na Europa. Que no caso vai ser o Comecon, que vai vir, como eu já falei, né, para tentar impedir o avanço do Plano Marshall. Esse plano, no caso do Comecon, ele tem como objetivo praticamente a mesma coisa do que o Plano Marshall, que era ajudar esses países europeus para tentar fazer eles ficarem do lado da União Soviética, para impedir que os Estados Unidos influenciassem esses países e impedir também que ele ganhasse vantagem sobre ela durante essa guerra. Até porque em uma guerra a gente faz de tudo para vencer, né? Então ela também vai doar essas quantias, ela vai ajudar esses países europeus a se reconstruírem para tentar diminuir o avanço dos Estados Unidos perante ela durante a Guerra Fria. Bom dia, eu me chamo Maria Eduarda Muriel Almeida e agora eu vou fazer uma explicação mais detalhada sobre o que foi o Plano Marshall. Bom, após o fim da Segunda Guerra Mundial, eram perceptíveis dois grandes vencedores dessa guerra, que no caso era a União Soviética e os Estados Unidos. Esses dois países eles tinham uma certa intriga entre si, principalmente pelo fato de suas ideologias serem totalmente contrárias. Os Estados Unidos ele era a representação mundial do capitalismo, enquanto que a União Soviética era a representação mundial do comunismo. Essa divergência de ideologias entre eles dois acabaram ocasionando em um novo conflito, no caso a Guerra Fria. A Guerra Fria era nada mais nada menos do que uma disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, onde o principal objetivo de ambos era conseguir espalhar suas ideologias, no caso o capitalismo e o comunismo. Bom, agora falando um pouco sobre a Europa ela se encontrou totalmente devastada depois da Segunda Guerra Mundial. Seus edifícios estavam totalmente quebrados, prestes a cair, boa parte da população se encontrava sem moradia por conta da guerra. A fome, então, era algo alarmante, principalmente para as mães e viúvas que dependiam de seus maridos para conseguir comida. Vista a situação da Europa, foi criado o Plano Marshall com o meio de facilitar a recuperação da Europa. O nome do Plano Marshall se dá pelo nome de seu autor, George Marshall. George Marshall foi um bravo combatente da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ele era general e, após as guerras, ele recebeu o cargo de secretário de Estado, onde ele conseguiu dar origem ao Plano Marshall. O Plano Marshall era um plano que visava facilitar a recuperação da Europa depois da Segunda Guerra Mundial.
ele oferecia dinheiro, alimentos e suprimentos médicos para os países europeus. E essa ajuda ela seria meio que um empréstimo, onde a Europa pagaria depois por juros muito, muito baixos. Bom, e dentro do Plano Marshall, eles propuseram uma circunstância de que os países europeus deviam comprar prioritariamente mercadorias dos Estados Unidos, assim fazendo com que o dólar, a moeda dos Estados Unidos, fosse cada vez mais valorizada. Bom, com o início do Plano Marshall, a primeira distribuição dos Estados Unidos para a Europa foi de alimentos e suprimentos médicos. Bom, ao todo não se sabe ao certo quanto em dinheiro foi mandado dos Estados Unidos para a Europa, pelo fato de não ter sido enviado só dinheiro, também foi enviado mercadorias, alimentos e suprimentos médicos, mas estima-se que foram cerca de 13 a 18 bilhões de dólares. Lembrando que o Plano Marshall ocorreu no período da Guerra Fria, então ainda estava havendo a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética de ideologias. E, inclusive, foi oferecida à União Soviética o Plano Marshall, porém o líder da época da União Soviética, o Stalin, ele recusou a oferta dos Estados Unidos e alegou que o Plano Marshall era uma armadilha dos Estados Unidos para fazer com que a Europa fosse capitalista. E ele não estava errado, boa parte era isso, na verdade era bem isso mesmo. A Europa ela tinha como objetivo expandir o capitalismo no mundo, e ela começou pela Europa. Por conta disso, a fragilidade no aumento tanto econômica quanto estrutural. Inclusive, os Estados Unidos aconselhava a Europa a investir em empresas, indústrias e fábricas para fazer com que o capitalismo indiretamente crescesse e as classes sociais também, cada vez ainda mais. Bom, e como resultado do Plano Marshall, os países europeus conseguiram se recuperar muito rapidamente. Em 4 anos eles conseguiriam se recuperar da Guerra Fria, da Segunda Guerra Mundial, menos a Alemanha. A Alemanha foi o único país que não conseguiu se recuperar 100%, e até hoje, se eu não me engano, a economia da Alemanha se encontra abalada por conta da Segunda Guerra Mundial. Bom dia, professor. Meu nome é Arthur e agora eu vou falar sobre as consequências do Plano Marshall. E como a primeira consequência desse plano é a aproximação. Bom, logo após a Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, os norte-americanos eles se aproximaram da Europa. E o Plano Marshall ele concretizou mais ainda essa aproximação e a comercialização de produtos norte-americanos com o mercado europeu. E o plano ainda conseguiu reerguer os países devastados pela guerra e ainda garantiu maiores dividendos à economia norte-americana. Agora, como próxima consequência, o resultado desse plano, eu coloquei de título de acordo com a política estadunidense. Além dessa primeira consequência, a Europa Ocidental ela se manteve alinhada com a política dos Estados Unidos e se afastou da influência soviética, da União Soviética. E com o auxílio humanitário e financeiro dos Estados Unidos, em 1947, foi a primeira medida do governo norte-americano contra as medidas semelhantes adotadas pela União Soviética, desencadeando a Guerra Fria. E dessa maneira, com o plano, os países europeus eles abriram novamente suas economias aos investimentos estadunidenses, reformaram os seus sistemas financeiros, recuperaram sua reprodução industrial e o nível de consumo. Bom, a gente pode dizer que o resultado desse programa, dessa consequência, foi positiva, sendo que a economia da Europa, ela voltou a prosperar durante as próximas 2 décadas. E para os Estados Unidos, os benefícios foram ainda maiores, pois as suas exportações elas cresceram e assim aumentou a sua área de influência na Europa. E por fim, como terceira consequência do Plano Marshall, eu trouxe a criação da OTAN. Outra medida adotada pela Casa Branca, pelos Estados Unidos, foi a criação da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que garantiu a proteção militar a vários países europeus contra qualquer ataque de ação armada vinda de Moscou, ou seja, uma coisa relacionada com a União Soviética. Bom dia, meu nome é Carlos Eduardo. Eu vou dar seguimento à apresentação do meu grupo, explicando o que foi o Comecon, de onde ele surgiu e quais países fizeram parte dele.
Bom, primeiramente, o que ele foi e onde ele surgiu? O Comecon foi uma união ou um bloco de países que surgiu por volta de 1940 na região do oeste europeu com parte da Ásia. Bom, e originalmente o Comecon ele foi criado para ser uma resposta ao Plano Marshall, que foi criado e estava sendo seguido pelos Estados Unidos e parte do leste europeu. Eles buscavam proteger, industrializar e ajudar economicamente e financeiramente as nações que eram integradas a este bloco de países. E também defendiam as ideias como coletivismo, partido único e uma economia planificada. Ou seja, que todos os países teriam direito aos mesmos recursos materiais e ao mesmo nível econômico, e que nenhum país se sobressaísse diante do outro em questão de poder. Mas bom, estas ideias, principalmente da economia planificada, elas não conseguiam ser seguidas com exatidão, pois a União Soviética era bem soberana dentro desse bloco, pois o Comecon ele foi criado logo após a vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, naquele momento eles eram a nação que tinha a maior economia, o maior poder militar, bélico. Eles tinham acesso a 90% do território e, logicamente, seus recursos naturais, como minérios. E também tinham 70% da população que era pertencente ao Comecon, por assim dizer, 70% da população dos países que faziam parte do Comecon. Bom, então, para solucionar esse problema essa centralização de poder na União Soviética, foi criado um plano nomeado de Programa Geral para a Extensão e Aperfeiçoamento da Cooperação e para o Progresso da Integração Econômica Socialista entre os países membros. Bom, este plano ele tinha o objetivo e visava desenvolver os investimentos de diversos setores da economia dos países que não seriam a União Soviética. Bom, agora dando seguimento aos países que participavam do Comecon. Bom, no começo, a aliança do Comecon ela foi fundada pelos países da União Soviética, Polônia, Checoslováquia, Bulgária e Albânia. E dando destaque à Albânia, que saiu do Comecon 2 anos depois, em 1961. Logo depois, outros países entraram não como fundadores, mas como simples membros da Comecon, que foi a Alemanha Oriental, a Hungria, a Romênia, a Mongólia, a Iugoslávia, a Cuba e o Vietnã. Bom, além desses países que eram realmente membros da Comecon, outros países eles entraram na Comecon como observadores, ou seja, eles não realmente faziam parte do bloco de países, esse bloco econômico, mas eles tinham tratados e ligações comerciais com esse bloco. Bom, e os principais observadores foram a China e a Coreia do Norte, mas a China, normalmente, ela saiu 2 anos depois, assim como a Albânia, só que dessa vez ela saiu dos observadores no ano de 1961. Bom dia, eu sou José Vitor, curso de Edificações 2021, sou do grupo que vamos apresentar sobre o Plano Marshall e o Plano Comecon, e eu fiquei responsável sobre apresentar as características e as consequências do Plano Comecon. Então, as características aqui, vale a pena ressaltar que a União Soviética ela dominava os países membros do Conselho, já que a União representava a maior nação de poder econômico, militar e político entre os membros da Comecon. Nesse período, a União Soviética era o país com a segunda maior potência mundial em termos industriais e militares, além de possuir uma grande parcela de terras e recursos energéticos e populacionais. No entanto, o documento de fundação do grupo afirmava a existência da igualdade soberana entre os membros, pois era um plano socialista e teve revoltas em relação ao poder da União Soviética com relação a outros membros. Então, basicamente, a União Soviética queria comandar o plano,
que no caso foram eles que criaram, é claro. Só que, como era uma comunidade socialista, todos teriam o mesmo poder. Então foi essa questão que teve na luta entre os países do plano, que estavam envolvidos no plano. E também, além dos países do leste europeu, o Banco Internacional de Cooperação Econômica e o Banco Internacional de Investimentos faziam parte do grupo, ambos sediados na cidade de Moscou, que no caso é a capital da Rússia. Então, os membros da Comecon, eles iniciaram um trabalho de industrialização e de desenvolvimento econômico de suas nações, que era a principal característica e um dos principais objetivos do plano Comecon, que era desenvolver as suas nações, era desenvolver os países membros do plano para conseguir superar os crescimentos dos países socialistas dos Estados Unidos e da Europa. Então, diversas indústrias foram criadas nas nações socialistas e muitos investimentos foram direcionados para a pesquisa científica dos membros do Conselho. E também é importante ressaltar que cada membro desse grupo se especializou em determinado segmento de economia, de acordo com seus recursos naturais e com a tecnologia disponível. Nesse contexto, Cuba, Mongólia e Vietnã eram os estados com maiores dificuldades econômicas. E por fim, alguns estudiosos afirmam que a maior fase de expansão internacional do Conselho ocorreu na década de 70, quando a Comecon controlava cerca de 10% do tráfego de mercadorias pelo mundo, porque eles continham muitos países membros, eram cerca de 11 membros. Então, era uma troca, como dizia o objetivo, era uma troca de experiências e era uma troca de recursos também. E como eu disse, cada país se especializou em alguma coisa específica. Como a Cuba e a Mongólia, eles também eram os estados com maiores dificuldades econômicas. Então a maior característica do plano era essa: conseguir superar os Estados Unidos e os países capitalistas da Europa para tentar ser o plano maior do que o plano Marshall. E como diz aqui, alguns estudiosos dizem que o Conselho, na década de 70, ele controlava cerca de 10% do tráfego de mercadorias em todo o mundo, por causa da sua ampla sociedade de membros. Também temos algumas consequências. Essa aqui é uma logo do Conselho. E as principais consequências foram que, como o plano foi desenvolvido pela União Soviética, quando acabou, muitos países ficaram com ainda mais dificuldades econômicas, que ainda é Cuba, Mongólia e Vietnã. Eles eram maiores e depois que acabou, eles ficaram com mais ainda, porque acabou esse plano e todos os países membros se ajudavam. Ajudam Cuba, Mongólia e Vietnã até hoje, só que eles ainda estão com muitas dificuldades. Antes eles não estavam com muitas porque eles conseguiam comercializar com muitos países membros do plano. E agora, como o plano acabou, deixou uma demanda econômica muito alta para esses países.